Pontuação em orações subordinadas substantivas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram o fim de semana? Espero que todos bem. Iniciando aí essa semana com mais um assunto da gramática e eu estarei com vocês hoje na página da apostila, página 39 e do caderno de atividades na página 29. Então, eu estarei aí nestas duas páginas com vocês. A semana passada, nós começamos a estudar as orações subordinadas substantivas, né? Só para lembrar, as orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem uma função sintática sobre a oração principal. Que função sintática é essa? Nós estudamos 4 orações. Pode funcionar como sujeito, subjetiva, pode funcionar como objeto direto, objetiva direta, e pode funcionar como objeto indireto também. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. E também nós estudamos aí a apositiva, né? Oração subordinada, substantiva, apositiva. Tá? Então, elas exercem uma função sintática sobre a oração principal. E o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a pontuação dessas orações subordinadas. Como é que faz a pontuação? Como é que usa a vírgula, o parênteses, os travessões? Vamos ver o que acontece aí nestas orações subordinadas substantivas, ok? Olha só, antes de começar a falar se tem pontuação, se não tem pontuação nestas orações subordinadas substantivas, nós temos que lembrar que nunca se separa o sujeito, o verbo e o complemento de uma oração. Eles são itens, né? Que são classes que não são separados, portanto, não existe pontuação, né? Onde se separa o sujeito, o verbo e o complemento. Eles têm que estar unidos aí, têm que estar juntos, sem pontuação, tá certo? Eles são inseparáveis. Gente, olha só, observe só os exemplos que eu coloquei aí. Né? Eu coloquei um exemplo de cada oração subordinada substantiva que nós já estudamos anteriormente. Percebam que todas as orações em vermelho, marcadas aqui no tom vermelho, são subordinadas substantivas, tá? São subordinadas substantivas porque elas completam o sentido da oração principal, tá? Do verbo da oração principal. E são denominadas substantivas também porque elas exercem uma função sintática em relação à oração principal. E lembrando que a conjunção que inicia uma oração subordinada substantiva é a conjunção que. Aqui, percebam que em cada exemplo desses existe aí uma conjunção ou uma locução conjuntiva, tá certo? A primeira, que todos compareçam à reunião, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Porque o sujeito está na oração subordinada, né? Como é que eu descubro isso? Relembrando, eu vou perguntar quem é importante. Se eu não achar a resposta para o verbo da primeira oração, né, fazendo a pergunta quem é o verbo, com certeza o verbo está na segunda oração, que é subordinada. Daí eu vou perguntar, né? Quem é importante que todos compareçam? Quem é importante que compareçam à reunião? Todos. Todos é o meu sujeito. Todos está na oração subordinada. Portanto, todos é o sujeito e a oração aí é subjetiva. Por quê? Porque funciona como sujeito da oração principal. Ok? Só para vocês lembrarem. Depois, a segunda. Desejamos que os convidados compareçam,
né? Vamos procurar o sujeito. Se o sujeito estiver na oração principal, a oração subordinada não pode ser subjetiva, né? Vamos ver o que ela é aí. Quem desejamos? Nós. Nós, apesar de estar oculto e implícito, existe e está presente aí na oração principal. Se o sujeito está na oração principal, que os convidados compareçam, não é subjetiva. Vamos ver o que ela é. Vamos voltar para o verbo da oração principal. Desejamos. Quem deseja, deseja o quê? Deseja alguma coisa, né? Quem é que está completando o sentido do verbo desejamos aí? Que os convidados compareçam. Portanto, que os convidados compareçam completa o sentido do verbo desejamos, né? Do verbo desejar. Se o verbo desejar aí, desejamos, ele é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, que tipo de complemento verbal ele pede? Objeto direto. Portanto, que os convidados compareçam é a oração subordinada substantiva da oração principal desejamos. Por quê? Porque toda oração exerce função sintática de objeto direto em relação à primeira, tá? O orgulho o impedia de que reconhecesse o erro. O orgulho o impedia. Impedia de que? De que reconhecesse o erro. Quem o impedia de que reconhecesse o erro? O orgulho. O orgulho, portanto, é o sujeito e está presente na oração principal. Vamos ver que função sintática recebe aí a oração subordinada. Vamos ao verbo da oração principal. O orgulho o impedia, quem impede, impede de que? O impedia de que? De que reconhecesse o erro. Veja que existe aqui uma locução conjuntiva. O que é locução conjuntiva? Toda vez que eu ouvir falar em locução, vocês têm que ter em mente que locução é o conjunto de duas ou mais palavras com função sintática de uma só. Função sintática do que aí? De conjunção. Por isso, locução conjuntiva, tá? Então, de que é a minha locução conjuntiva que forma o quê? Uma conjunção. Então, preposição mais conjunção. O verbo impedir exige preposição, portanto, de que reconhecesse o erro, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. E por último, que nós aprendemos, foram 4, né? O réu declarou isto, que agiu em legítima defesa. Ou seja, é uma oração que agiu em legítima defesa, está explicando o motivo pelo qual o réu declarou isto, né? Se explica e vem acrescido aqui antes de 2 pontos, é uma oração subordinada substantiva apositiva. Por quê? Porque funciona como aposto da oração principal. Está explicando aí, está justificando, explicando, ok? Nota-se que em todas essas orações existe aí, não existe pontuação. Sujeito não se separa do verbo, não se separa do complemento. Sujeito, apesar de oculto, não se separa do verbo, não se separa do complemento. Existe algum tipo de pontuação aqui nessas 3 primeiras? Não. A única pontuação que podemos observar nas orações subordinadas substantivas é aquela que tem função sintática de aposto, que é marcada aqui pelos 2 pontos, ok? Gente, portanto, então, conclui-se que as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se, e via de regra, não são isoladas por vírgulas, né? Nem por parênteses e nem travessões,
ok? Mas aí você vai me perguntar, mas professora, e a positiva? A positiva é uma exceção. Dentro das orações subordinadas substantivas, existe apenas pontuação nas orações subordinadas substantivas apositivas, ok? Olha lá, exceção. Toda regra tem uma exceção, por isso via de regra, tá? Vocês já ouviram aquela expressão, toda regra tem a sua exceção. Essa é a exceção das orações subordinadas substantivas. Somente a oração subordinada substantiva apositiva é que aceita a pontuação. Que pontuação essa? Marcada aí pelos 2 pontos, né? Aí eu coloquei para vocês a exceção dessa regra. A oração subordinada substantiva apositiva, ela é marcada por 2 pontos, ok? Então, gente, olha só. Um outro ponto importante da pontuação nas orações subordinadas é quando existem as informações circunstanciais. O que é isso, informações circunstanciais? É quando dentro da oração existe uma circunstância, né? Que tipo de circunstância? Pode ser de tempo, pode ser de lugar, pode ser de modo, né? Trocando em miúdos, né? Trocando em palavras, essas informações circunstanciais são os advérbios, né? Quando aparecer advérbios nas orações, existe aí o advérbio de tempo, o advérbio de lugar, o advérbio de modo, que são denominados informações circunstanciais. Quando aparecer estas circunstâncias, vamos ver aí o que acontece com a pontuação, tá certo? Olha só, eu coloquei aí um exemplo em que a circunstância, no caso aí de lugar, ela muda de posição. Conforme essa circunstância, esse advérbio de lugar muda de posição, nós vamos inserindo aí a pontuação. Tá certo? Olha só o exemplo que eu passei para vocês. Lázaro Ramos estudou teatro no bairro da Federação. Percebam que no bairro da Federação é uma circunstância, é um advérbio que marca um lugar, né? Então, uma informação circunstancial, um lugar. Olha só, veja aqui. No bairro da Federação está no final da oração, tá? Quando eu tiver uma circunstância no final, marcada aí no final de uma oração, não existe pontuação, nem não é separado por vírgulas. Então eu vou direto. Olha só. Lázaro Ramos estudou teatro no bairro da Federação. No bairro da Federação é uma circunstância, me marca um lugar. Está no final da oração sem vírgulas. Se eu pegar essa circunstância, se eu pegar esse advérbio de lugar e mudar de lugar, colocar aqui, ó, o segundo exemplo, no início da oração, aí eu tenho que colocar vírgula, tá? Então, ó, aqui no final não tem pontuação, somente o ponto final. Se eu trago essa circunstância para o início da minha oração, aí eu vou ter que separar por vírgula. Portanto, no bairro da Federação, olha só, circunstância, lugar, né? Um advérbio marcando lugar, que é o lugar onde ele estudou teatro, né? Se tiver no início da oração, eu tenho que colocar obrigatoriamente a vírgula. Portanto, no bairro da Federação, vírgula, Lázaro Ramos estudou teatro. Agora, se eu colocar este lugar, este advérbio, esta circunstância no meio da minha oração, eu também terei que colocar vírgulas. Este lugar, esta circunstância, terá que vir entre vírgulas, né? Olha só, Lázaro Ramos
no bairro da Federação, estudou teatro. Portanto, se eu transportar, né, se eu mudar a localização da minha circunstância, eu tenho duas situações aí. No começo, vírgula, né? Coloco o meu lugar, a minha circunstância no começo, vírgula. E se eu coloco a minha circunstância no meio da oração, esta circunstância aqui, esta informação, tem que vir entre vírgulas, ok? Continuando aí com a pontuação, né? Com a vírgula. Eu vou colocar vírgula, gente, onde eu vou colocar vírgula também? Eu vou usar a vírgula para separar elementos com a mesma função sintática dentro da oração. Olha só os dois exemplos que eu coloquei aí. Os alunos estudaram biografias, autobiografias e charges. Veja que os alunos estudaram esses três gêneros aqui, né? Que aqui na oração exercem a mesma função sintática, né? De objeto direto. Os alunos estudaram o quê? Biografias, autobiografias e charges. Eles não estão completando o sentido do verbo estudar? Quando eu tenho elementos que possuem a mesma função sintática dentro da oração, eu sou obrigada a separá-los por vírgulas, né? Por vírgula. Olha, os alunos estudaram biografias, vírgula, autobiografias, e aí eu usei aqui a conjunção aditiva e, que marca uma soma, e charges. A mesma coisa no segundo exemplo. Os professores eram as biografias, as autobiografias e os comentários sobre elas, né? Então, olha aqui, ó, as autobiografias, as biografias, vírgula, as autobiografias e a conjunção e aditiva, que significa uma soma, para finalizar aí os comentários sobre elas, tá certo? Então é isso, gente, a pontuação é muito fácil, é só vocês perceberem aí as regrinhas, né? Orações subordinadas substantivas, geralmente, né, não vêm acrescidas de pontuação, geralmente não, elas não têm pontuação, porque não se pode separar sujeito do verbo do complemento. A única que faz pontuação é a apositiva, que é marcada pelos dois pontos, tá certo? Tudo isso que eu falei está na apostila de vocês, na página 38 e também no caderno de atividades, na página 29. Ok? Então é isso, bem facinho, bem tranquilo, tá certo? E qualquer coisa que vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vocês sabem me achar, pode me chamar, tá certo? Beijo da Pro, até a próxima!